E a gente vai começar a aula então, tá bom? A gente vai falar então sobre como treinar as pessoas em Covid-19, né? A gente está num período aí de reabertura, algumas cidades já reabriram, outras cidades ainda vão reabrir, mas já estão trabalhando com delivery e take-out. Então a gente já tem aí uma necessidade de treinamento para funcionário, porque você pensa que os funcionários que estão trabalhando com delivery também já precisam estar treinados, né? E aí, eu quero só compartilhar um pouco da minha história com vocês e dizer para vocês um pouco, apresentar, né, um pouco o Casa Rara para vocês. O Casa Rara é uma empresa que existe há 20 anos no mercado. Na verdade, eu trabalho há mais de 20 anos, né? O Casa Rara, com essa constituição social e tudo, ela existe há 9 anos. Eu trabalho há mais de 20 anos no mercado, comecei a trabalhar com gastronomia aos 15 anos. Dei uma pausa no período da faculdade aí, que eu fui trabalhar no Ministério da Saúde, num desses projetos para universitário, mas depois voltei de novo para a gastronomia e desde então não me desligo mais. Nós fazemos assessoria e treinamento para estabelecimento de alimentação fora do lar. Nosso setor é esse, né? Nosso setor de atuação é esse, de alimentação fora do lar. E aí a gente atende especificamente setores, empreendimentos de gastronomia, tá? Nosso Instagram é o @casarara e o nosso telefone é esse que vocês estão vendo aí, o 992038981. Esse é o número da empresa e também é meu número pessoal. Então, assim, se vocês depois precisarem entrar em contato comigo por algum motivo, vocês podem ficar à vontade, estou à disposição, tá bom? Qualquer dúvida e tal, estou à disposição. A gente tem um grupo de empreendedores em gastronomia do Brasil inteiro e a gente também tem um grupo de consultores. Então, nessa sala de aula, eu acho que a gente tem pessoas que prestam consultoria e a gente também tem pessoas que empreendem em gastronomia. Então, depois eu vou passar para vocês pelo e-mail o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram. E aí, se vocês quiserem depois entrar nos grupos, fiquem à vontade. Lá a gente acaba conseguindo conversar mais, né? Tem mais novidade e tal. Vamos para frente. O que acontece muito, que eu tenho recebido muito, que me motivou a fazer esse encontro com vocês, foi que eu tenho recebido, assim, dos empreendedores, né? Lu, a gente vai reabrir, né? E agora? E agora? O que a gente faz? Porque, assim, a gente está com 120 dias fechado, tudo que a gente mais quer na vida é reabrir. Mas a gente vai reabrir e agora? O que a gente vai fazer da vida, né? Como é que eu vou treinar esses funcionários? Como é que eu vou deixar esses funcionários no ponto? Como é que eu vou fazer com que essas pessoas estejam realmente engajadas e com entendimento dessa questão do SARS-CoV-2, com entendimento dessa questão de prevenção de Covid-19? E agora? O que eu faço? Então, vamos lá. Algumas informações importantes que eu acho que são relevantes para a gente conversar, informações atualizadas do setor, tá? 76% dos empreendimentos fizeram uso da MP 936, que foi aquela medida provisória que veio no começo mesmo da pandemia e tal. Então, 76% dos empreendedores fizeram uso dessa MP. 28% dos empreendedores conseguiram manter toda a equipe, tá? Mas 72% já demitiram. E desses 72% que demitiram, 16% demitiram a maioria dos colaboradores. Então, a gente tem aí um resultado, né, uma taxa de demissão muito grande entre os empreendedores, né? 16% demitiram a maioria. A gente tem aproximadamente 1.200.000 empregos perdidos no setor. Depois eu vou passar para vocês essa pesquisa e as outras que eu tenho, se vocês quiserem dar uma olhada e tudo. Então, olha só, 76% dos empreendedores tentaram obter empréstimo, mas não conseguiram. E o setor vendeu em maio de 2020 51% a menos do que em maio de 2019.
Maio de 2019 não foi um ano maravilhoso para o setor, né? A gente vem em crise desde 2015. 2019 existia uma expectativa de que seria um ano muito bacana, mas não foi um ano maravilhoso para o setor, e esse ano a gente vendeu em maio 51% do que a gente vendeu no ano anterior. 67% dos estabelecimentos não faturam nem 30% do que faturavam antes. O que, que aconteceu? Ah, vamos abrir delivery e take-out. Beleza, vamos abrir. O que, que aconteceu? Muita gente está vendendo, não tá atendendo, não está conseguindo vender nem 30% do que faturava antes. 67% dos estabelecimentos que já existiam antes, que abriram com delivery e com take-out, não estão vendendo nem 30% do que vendiam antes. Estou falando tudo isso para a gente entender o cenário que nós estamos entrando. A gente está entrando em treinamento nesse cenário, tá? 39% dos empreendedores estão gerenciando falta de estoque. 45% dos empreendedores conseguiu um aumento do prazo de pagamento entre os fornecedores. O que isso significa para a gente? Significa que, isso aconteceu comigo, por exemplo, eu sou fornecedora de serviço para vários estabelecimentos de alimentação. Eu dei mais prazo para os clientes me pagarem, assim como o cara que vende produto de limpeza, o cara que vende farinha de trigo e tal. Então, eles conseguiram o aumento do prazo de pagamento dos fornecedores. 72% dos empreendedores de gastronomia pretendem manter delivery por meio das plataformas. E a plataforma mais usada pelos empreendedores é o iFood. E mesmo com a reabertura, eles pretendem manter esse serviço de delivery pela plataforma. 62% querem manter ou aumentar as vendas pelo WhatsApp da loja. 44% querem delivery por aplicativo próprio. 38% dos empreendedores implantou ou vai em breve implantar o cardápio digital por QR Code. 38% fez a redução do menu, ou seja, enxugou, deixou aquilo que realmente vendia para aumentar a produtividade ou a lucratividade. 43% dos empreendedores vai colaborar mais com seus pares, com seus parceiros, com seus fornecedores e com associações em prol de mobilizações para o setor em boas práticas. E o que isso significa? Que eles entenderam a importância da união com os parceiros, com os empreendedores, com as associações, com a Brasel, com a Associação Nacional dos Restaurantes, com o Sindobar, enfim. Toda essa união foi muito importante para o setor, né? E 54% dos empreendedores vai aumentar o uso de dados digitais integrados para gerir o negócio. Então, assim, o que acontece? Muita gente que nunca tinha feito uma aula online agora está fazendo, muita gente ministrando a aula, muita gente que nunca tinha sido aluno está sendo aluno, muita gente está dando curso online de um jeito que nunca tinha dado antes. Casa Rara, por exemplo, é um exemplo disso. A gente fazia muito curso, mas muito mais curso presencial. A gente tinha pouco curso online, porque, na verdade, como tinha uma demanda muito grande de curso presencial, não sobrava tempo para o online, entendeu? Para a gente se dedicar a fazer curso online e tudo. Então, agora a gente tem mais tempo e a gente está se dedicando mais a essa história do online, e acabou que a gente conseguiu escalar muito mais. A gente consegue ajudar uma quantidade muito maior de pessoas. O que o cliente vai querer pós-abertura, gente? 62% dos empreendimentos, dos empreendedores, na verdade, acreditam que os clientes vai buscar, depois da abertura, os seus produtos favoritos, né, dos restaurantes que antes ele costumava frequentar. Então, tipo, nossa, eu amo parmegiana do restaurante tal. Então, eu vou lá comer depois da abertura. 52% dos empreendedores acreditam que esses clientes vão procurar entretenimento com a família e com os amigos. 49% acredita que esses clientes vão procurar oferta prática e acessível para a refeição do dia a dia. Claro que você podia marcar mais de uma coisa, né? Então, o que a gente observa, lendo inclusive as pesquisas dos clientes, as pesquisas que falam das preferências dos clientes, que vocês também vão receber, que a gente observa é que no movimento depois de abertura, que a gente vai ter uma grande quantidade de clientes buscando segurança, buscando alimento, empreendimentos preocupados com alimentos seguros, sem infecção, tomando as prevenções, né?
E aí as pessoas vão sim ter uma tendência de comemoração à vida. E a gente comemora com a família e com os amigos, né? Mas as pessoas vão querer um valor justo, é o que a pesquisa chama de uma oferta prática e acessível para a refeição do dia a dia. Mas isso tudo vai conversar com a proposta de valor do empreendimento. Ou seja, o empreendimento tem que estar com a sua proposta de valor muito bem definida, tá? E o que a equipe deve saber? No meio disso tudo, no meio desse cenário que a gente falou sobre os empreendedores, no meio desse cenário que a gente falou sobre as necessidades dos clientes, sobre essa perrenga de mais de 1 milhão de pessoas desempregadas e tal, o que a equipe precisa saber? Eu cheguei lá e preciso treinar a minha equipe, Lu. O que eu vou falar com ela? O que a minha equipe precisa saber? Em que eu tenho que focar o treinamento da minha equipe? Como diminuir o desperdício? Isso é muito importante, porque a gente vai vender menos, né? Então a gente precisa diminuir o desperdício. Quando eu falo de desperdício, se alguém aqui no grupo pensa em desperdício de matéria-prima, tá certo, mas a gente tem mais 5 tipos de desperdício. Então, quando a gente fala para você de combate ao desperdício em gastronomia, primeira coisa que vem na sua cabeça é reaproveitamento da casca da banana ou a quantidade do alho poró que foi cortada, do talo, a quantidade que foi, será que não foi embora talo junto com a folha? Se é isso que vem na sua cabeça, tá certo. Mas existem mais 5 tipos. Então, a gente tem 6 tipos de desperdício em gastronomia que a gente precisa combater. E uma das nossas aulas vai ser justamente sobre isso, porque a sua equipe precisa estar afinada nisso, bem engajada. E aí, para a equipe estar engajada, eu preciso que você esteja engajado, tá? A equipe tem que saber como é que a gente faz para ter produto mais lucrativo. Como é que a gente vai fazer para ganhar mais ou menos, tá? E assim, a gente está falando de continuar oferecendo experiência para o cliente, de continuar oferecendo excelência para o cliente. A equipe também precisa aprender sobre hospitalidade, gente, no empreendimento. Porque, assim, uma coisa que eu já tenho visto relatos de clientes em feedbacks que os clientes deixam nas páginas online, né, no Facebook e tal, no Google, dos estabelecimentos que estão reabertos, é o seguinte: os atendentes estão nos recebendo com medo, os atendentes estão nos recebendo insatisfeitos. A gente precisa ter entendimento de hospitalidade. Então, a gente precisa entender que, nesse momento, as pessoas que vão sair na rua, na reabertura, ou as pessoas que estão pedindo no delivery, elas estão vivas e elas estão comemorando a vida. Então, a gente precisa transparecer isso no nosso produto e no nosso serviço, tá? Como ter um menu reduzido e eficaz. O que é um menu reduzido, Lu? É um menu que seja aquilo que o meu cliente gosta de comprar. Como é que eu vou ter um menu do que o meu cliente gosta de comprar? E a equipe tem que entender isso, porque às vezes o restaurante tinha 69 itens e agora tem 19. A equipe fala, mas não vai vender. Imagina, agora mesmo é que acabou tudo. A gente perdeu tantos produtos e tal. Essa forma de ver essa redução de cardápio é muito importante que esteja clara para a equipe, tá? Como melhorar a relação custo-benefício? O que é a relação custo-benefício? Você já esteve aqui num restaurante e você teve aquela sensação de que você pagou por um produto que você não recebeu? Sabe aquela sensação de que fui enganado? Ou de que esse produto não vale tudo isso? Essa sensação ruim você já teve? Significa que a relação custo-benefício para você não foi favorável. E uma coisa que é clara em todas as pesquisas de tendência pós-reabertura, pós-Covid-19, isso vai ficar mesmo depois, veio vacina, veio tudo, isso vai ficar, é o seguinte: as pessoas têm uma outra visão, uma outra importância sobre a relação custo-benefício. Como ter o que é mais importante para o cliente? Na hora do treinamento, como é que você vai mostrar para a sua equipe que ela tem que ter o tempo inteiro o que é mais importante para o cliente? O cliente, em tempos de Covid-19, o mais importante para ele não é a relação custo-benefício somente. Acima da relação custo-benefício, o mais importante para ele é o cuidado com a limpeza, o cuidado com a prevenção, o cuidado com a infecção.
Ele não quer estar se preservando em todas as etapas da vida dele e adoecer por conta da ida ao estabelecimento de alimentação. Então, você precisa oferecer para esse cliente garantia de comida limpa, higiene e saúde. Isso aí você pode anotar no papelzinho. Quem não está com papel e caneta, corre lá e pega. Isso é uma coisa muito importante do seu treinamento. E a equipe vai precisar sair do treinamento, resultado final do treinamento vai ser uma equipe que garanta uma comida limpa, higiênica e saudável. Ok? E tendo um ambiente de comemoração à vida. E aí é uma pergunta, eu só queria um feedback. Vocês, se clicarem na partezinha superior aí, onde tem os 3 pontinhos, vocês vão encontrar a palavra chat. Eu queria que vocês me dissessem aí se isso que a gente acabou de falar até agora faz sentido para vocês, se vocês acham que isso, na realidade operacional de vocês, sejam vocês empreendedores ou consultores, supervisores, se isso faz sentido para vocês, se vocês acham que isso é realmente aplicável ou não. Queria que vocês me dessem esse feedback, por favor. E aí, uma pergunta que você tem que fazer o tempo inteiro, quando você... Ok, faz todo sentido. Sim, aplicável no dia. As pessoas precisam se sentir seguras, exatamente. O cliente precisa se sentir seguro, porque senão ele não vai comprar. Ele simplesmente não vai permanecer, ele não vai ficar nesse lugar, ok? A Valéria falando, total sentido, o consumidor precisa sentir acolhida com segurança, exatamente, tá? Então, olha só, gente, só continuando aqui, uma coisa que você tem que fazer, uma pergunta que você precisa fazer o tempo inteiro para você mesmo, como empreendedor, é o seguinte, tá? Preciso treinar minha equipe. Apareceu uma nova. E aí a gente nem tá falando de Covid, tá? A gente tá falando da vida mesmo. Tipo, a vida tá seguindo e agora eu quero colocar no meu estabelecimento espumante. E eu preciso treinar a minha equipe para espumante. Tá bom. A pergunta que você precisa fazer é a que o seu funcionário está fazendo na cabecinha dele. Assim, quando você vira para o funcionário e fala assim, olha só, galera, a gente tem um novo treinamento para fazer. A gente tem uma nova etapa na loja, a gente está numa nova pegada, e agora, a pegada de agora, né? É prevenção de Covid-19, mas a pegada de daqui 1 ano vai ser outra, daqui 2 anos vai ser outra. E a realidade é que a gente vai precisar sempre treinar a nossa equipe. Mas o seu funcionário, quando você fala para ele assim, eu tenho um novo treinamento, a gente tem uma nova demanda, a gente vai dar uma renovada no cardápio e tal. O que o seu funcionário pensa é o seguinte, por qual motivo eu vou te ajudar? Por que eu vou participar desse treinamento? Por que eu vou aprender sobre espumante? Por que eu vou aprender sobre Covid-19? Porque era muito melhor se você me mandasse embora e eu ficasse recebendo meu seguro-desemprego. Porque eu ficaria em casa, sem a menor preocupação de contaminação nem nada, ficaria cuidando dos meus, e para mim isso é melhor. Luciana, todos os funcionários pensam assim? Não, nem todos pensam assim. Tem muita gente que está querendo mesmo trabalhar. Mas vamos pensar no funcionário que pensa assim? Vamos treinar esse funcionário? Vamos fazer esse exercício de empatia, né? Do contrário? É assim. Por quê? Por qual motivo eu vou te ajudar? Não está claro para mim. A gente tem trabalhado muito em treinamento, muito, muito, muito em treinamento. E eu estou falando de grandes organizações que treinam pessoas, eu estou falando de grandes empresas enviando pessoas para treinamento. A gente tem trabalhado muito o quê? O que eu vou treinar? E aí eu quero que meu funcionário se torne especialista em espumante, porque agora, em 2022, o Brasil ganhou os melhores prêmios de espumante. Na minha cidade, as pessoas estão valorizando muito isso. Quero colocar aqui a quarta do espumante. E eu vou tornar o meu time especialista em espumante. Aí a pergunta, você sabe o seu porquê. Como empreendedor, você sabe o seu porquê. Mas tem o porquê do seu funcionário e o porquê do seu funcionário está claro para ele? Isso é muito importante. Porque o quê só vai ser feito
se o porquê estiver em ordem. Não adianta nada você virar para o funcionário e falar assim: olha, o que eu vou te treinar é lavagem de mão. Você vai lavar a mão de 20 em 20 minutos. Por quê? O que que eu ganho com isso? Eu vou fazer para satisfazer a nutricionista? Eu vou fazer isso porque é uma regra? Eu vou fazer isso porque a Luciana quer? Por quê? Ninguém faz porque o outro quer. As pessoas fazem se elas enxergarem sentido naquilo. E muitas vezes a nossa falha em resultados não está no material do treinamento. Às vezes não está nem na didática. A didática está ok. O problema não é a didática. O problema é que esse motivo, por qual motivo eu vou te ajudar, não está claro para o funcionário. E aí o nosso objetivo, como treinadores e empreendedores, é deixar isso claro, é acender, né, na cabecinha desse funcionário, isso de uma forma clara. Precisa estar claro para o funcionário o por qual motivo. Precisa estar claro. Então, o seu dever é como se você pegasse uma lâmpada e ligasse ela num quarto. E aí você fizesse o funcionário enxergar todos os motivos pelos quais ele vai te ajudar. Que, na verdade, quando ele te ajudar, ele não está te ajudando. Ele está ajudando a todo um time, incluindo a ele mesmo. Esse sentimento de pertencimento é muito importante. Essa questão de eu estou junto com é muito importante. Então, a gente precisa deixar claro, e isso aqui eu acho que é a chave de todos os treinamentos. Hoje em dia, gente, se vocês quiserem aprender sobre design thinking, tem um monte de curso na internet de design thinking. Eu quero aprender sobre Scrum. Eu tenho um monte de curso de Scrum. São tecnologias, são formas de você fazer gestão. Eu quero aprender sobre 5S. Tem um monte de curso. De graça, pago. Eu quero aprender sobre gamificação. Quem faz curso comigo sabe que eu sempre falo para todo mundo estudar gamificação. Quero aprender sobre gamificação. Tem um monte de curso online, de graça, pago. Tem curso, tem livro em PDF, tem livro mesmo, papelzinho, que você pode encomendar e chega na porta da sua casa. Então, a informação, ela não é mais um problema. Saber o que é fácil. Se saber o que é fácil, por que a gente tem tanto restaurante com atendimento ruim? Se é tão fácil colocar o meu funcionário para fazer um curso de atendimento, se eu tenho várias instituições que apoiam os empreendedores, inclusive oferecendo esse curso de graça, por que o atendimento é tão ruim na minha cidade? É falta de curso? Não, não é falta de curso. Curso a gente tem online, a gente tem presencial. Agora a gente só está tendo online, mas a gente sempre teve online, presencial. O funcionário assiste o curso aqui no telefone. Nunca foi um problema. O problema é o porquê. Por qual motivo? A gente engastalha, a gente para, a gente atola o nosso carro aqui, nesse motivo. E aí, às vezes, a gente perde talento, a gente manda funcionário que é bom embora, porque isso não está claro para ele. Então, o meu papel como empreendedora é acender a luz no quarto mental do meu funcionário. Até para que, se ele quiser ir embora dali, ele saiba que ele está indo, mas ele saia com consciência da jornada que ele vai tomar, ok? Então, eu vou continuar. Tá todo mundo aqui? Vocês estão me ouvindo bem? A sala tá tão silenciosa. Tá todo mundo com o microfone apagado, mas me dá um retorninho no chat aí. Tá todo mundo ouvindo? Tá. Então tá bom. Beleza. Olha só, se eu estiver me tornando repetitiva, vocês me falam. Se a transmissão ficar ruim, vocês me falam. Vamos conversar. No final, a gente vai abrir um espaço para a gente bater papo, para a gente conversar, tá bom? Todo o processo, todas as empresas são formadas pelos 3 P's: pessoas, processos e produtos. Ok.
No meio disso tudo, o que é o mais importante? Os processos são realizados por pessoas, os produtos são feitos por pessoas. Então, o mais importante de tudo são as pessoas. Fato. Ótimo. Como é que eu vou fazer isso, então? Como é que eu vou fazer o meu time entender que está trabalhando? Eu estou falando de pessoas que ganham, em média, R$ 1.000 por mês, que vivem em condições, às vezes, não muito favoráveis à higiene e tudo que é tão importante nesse momento. E eu vou pegar essas pessoas e vou transformar em agentes de saúde. Por quê? Em tempos de Covid-19, ou os meus manipuladores são agentes de saúde ou eles são agentes de doença, né? Então, com as condições adversas que essas pessoas moram, vivem, com um salário que não é a oitava maravilha do mundo, eu vou transformar no treinamento esse pessoal em agente de saúde. Como se faz isso? Olha só, a gente vai entender quais são os processos, quais são os produtos. Você já chegou em algum lugar, tipo, sei, pensa aí numa loja, na casa de alguém, e você teve que achar alguma coisa e estava tudo uma bagunça muito grande? O que acontece normalmente? Quando as coisas não são claras, quando é tudo muito bagunçado, não flui. E não flui porque o desgaste mental para organizar aquilo minimamente para funcionar é imenso. Eu costumo dizer que nós somos como uma pilha recarregável. Sabe aquelas pilhas que a gente coloca num carregadorzinho, aí você usa, depois você coloca no carregadorzinho, aí deixa lá, tipo uma bateria de celular, pronto. Nós somos assim. A gente acorda no dia com uma quantidade determinada de energia. Quando eu gasto, e eu só tenho essa quantidade de energia para gastar. Quando eu gasto isso, eu preciso descansar, eu preciso ficar quieta, né? E aí acabou meu tempo, acabou meu turno. E aí o que acontece? Eu preciso de novo ir recarregar. Qual o grande problema que a gente encontra? Muita gente gasta essa energia com coisas que são banais para a produtividade. E esse é um grande problema que a gente tem. E num ambiente desorganizado, é muito fácil a gente gastar essa energia com coisas banais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de começar qualquer treinamento, aproveitando que a gente está num pique mais sossegadinho, a gente vai fazer o uso de uma ferramenta que se chama 5W2H. E aí eu vou apresentar ela para vocês aqui bem rapidamente, e isso vai ser o seu dever de casa para a aula de amanhã. Então, você vai investigar essa ferramenta e se você tiver alguma dúvida, de preferência, você já vai fazer ela para o seu empreendimento. E se você tiver alguma dúvida, é na aula de amanhã que a gente vai tirar, tá bom? Eu vou sumir com essa tela um pouquinho e vou entrar com outra, só um instantinho. Vocês vão receber essa ferramenta no e-mail também, tá bom? Então, podem ficar tranquilos, agora só atenção para o que a gente vai falar, porque é mais importante do que exatamente memorizar a tabelinha. Todo restaurante, toda empresa, todo estabelecimento, todo hotel, Lu, faço consultoria para padaria, faço consultoria para pousada, toda pousada, eu sou dono de um hotel, isso cabe. Eu sou dono de uma cafeteria, isso cabe também. Então, todos os estabelecimentos, eles têm essas perguntas aqui que precisam ser respondidas. O que é feito? Por que é feito? Por quem é feito? Onde é feito? Quando é feito? Como é feito? E quanto custa? Por exemplo, vamos pegar uma cafeteria. É... O que? Café expresso. Por que é feito? Porque somos um estabelecimento cujo ponto forte é café expresso, trabalhamos com cafés de alta qualidade, cafés especiais. Quem faz? Barista. O nome do nosso barista é João. Onde ele faz? Na frente da loja, na frente de loja, área de atendimento, na área do café expresso, na máquina de café expresso. Quando ele faz? Todas as vezes que há um pedido no caixa, chega a comanda e ele faz. Como ele faz?
A primeira coisa que ele faz é ligar o moinho e fazer a moagem do grão. Logo após, ele bota o grão no... A Eugênia está aqui na sala, podia me falar o nome daquele negocinho. Ele bota o grão naquele receptáculo que entra o café, que agora me deu um branco. E aí ele aperta com o tamper. E aí ele coloca esse café na máquina. E ele aperta o botãozinho, se for um curto, se for um longo, se for um dópio, e ele aperta lá e faz o café. Quanto custa cada coisa dessa? A hora desse funcionário custa quanto e cada café custa quanto? Tá? Quanto custa por hora isso implementado, isso rodando no meu estabelecimento? Então, porta-filtro. Muito obrigada, gente. Gênia é uma pessoa que está na sala que é especialista em café. Não conhecia esse nome de cachimbo, não, gente. Isso é coisa da Bahia. Então, o que acontece? A gente tem esse procedimento detalhado. Lu, é uma padaria, a gente faz misto quente. Então, o que é misto quente? Por que a gente faz? Porque tem pedido de misto quente, porque faz parte do nosso menu, né? Quem faz? Atendente 1. Que atendente 1, nessa semana, na nossa escala, é a Maria. Onde ela faz? Na chapa. Quando ela faz? Toda vez que tem pedido, como é que ela faz? Abre a gaveta do balcão refrigerado, pega o presunto, pega o queijo, coloca o pão na chapa. Cada etapa da produção. Quanto custa isso? Isso aqui é o mínimo que a gente precisa ter, gente, para quando a gente fala dessa outra tela do que a gente já estava conversando aqui. Deixa eu achar. Só um instantinho. Espera aí. Já vou voltar aqui com a outra tela. Quando a gente fala disso aqui, de pessoas, processos e produtos, é muito difícil você treinar um estabelecimento onde não está claro essa tabelinha que a gente conversou. Por que é difícil? Porque as pessoas não têm clareza do que elas têm que fazer no dia a dia delas. E nessa tabelinha, se você puder dar uma afinada nela, ainda colocar o que cada pessoa faz em cada horário, o que a pessoa faz antes da abertura do turno, o que a pessoa faz logo que ela chega. Por exemplo, tem um funcionário que chega às 7 da manhã e fica até às 2 da tarde. Tem um outro que chega às 2 da tarde e fica até às 8 da noite. Ok, o que cada pessoa dessa faz como pré-preparo? Qual a tarefa primária, qual a tarefa secundária? Se você conseguir refinar essa tabela assim e mostrar para os seus funcionários, e a gente está falando sempre de transparência na gestão, dizer assim, olha, o atendente 1 na loja, que nesse caso é você, ele faz as coisas A, B e C. Gente, isso não seria o checklist de entrada de funcionário. Isso é o que a gente chama também de cartão de tarefas. Quem já fez o curso de gerenciamento, lá tem muito, eu falo muito sobre cartão de tarefas, que é assim, o que cada pessoa faz em cada turno. Mas eu só consigo chegar no cartão de tarefas depois de eu ter feito essa ferramenta. Isso é uma ferramenta de gestão muito importante. Por quê? Como é que eu vou ter produtos bem feitos se eu não tenho clareza nos processos? Se eu não sei quem é que faz cada etapa? Então, se eu sou dona do meu estabelecimento, será que, para mim, geralmente sempre está claro quem é que faz cada coisa? Mas isso está no papel? Isso está claro para todo o meu time de colaboradores ou isso está claro só para mim? Porque eu mesma vou treinar meus funcionários em prevenção de Covid-19. Legal. Mas dá uma olhada nisso antes do treinamento. Como é que está isso? Está tudo claro? As pessoas sabem quais são os processos? E agora, nessa reabertura, a gente viu nas pesquisas antes, né, da gente chegar nesse slide, a quantidade de empreendedores que mandou funcionário embora. Então, a gente está trabalhando com um time mais reduzido. Essa nova escala, essa nova quantidade, a gente reduziu o menu. Então, essa nova quantidade de coisas a fazer, esse novo organograma, esse novo fluxo de produção do que acontece dentro do estabelecimento, está claro para a equipe? Não está claro porque eu não sei fazer sozinho, não está claro nem para mim, minha cabeça está uma loucura. Ótimo, então chama toda a equipe e faz isso a várias mãos. Se você tem uma equipe mais antiga, vira para o pessoal e fala assim, gente, olha só, a gente tinha um menu de 69 itens, agora a gente tem um menu de 19, então mudou. Então eu preciso sentar com vocês aqui hoje,
que é um dia antes da reabertura, hoje à tarde, que a gente já fechou o delivery, em algum horário que você consiga todo mundo. Café, e vamos entender como é que vai ser esse fluxo? Vamos entender como é que a gente vai trabalhar nisso? Quem vai fazer tal coisa? Normalmente, quando a gente faz a várias mãos, fica muito melhor do que se fosse feito só por nós. Até porque os meninos da operação, eles conhecem muito mais o que tem que fazer do que a gente. Ok? Entender quem faz cada coisa. O que essa pessoa faz, como ela faz, por que ela faz e quanto custa. Esse porquê não é o porquê pessoal. Porquê pessoal a gente vai chegar nele depois, tá? Mas é o porquê ele faz no estabelecimento. Então, por exemplo, eu tenho na minha cafeteria um produto que é inédito na minha cidade e que todo mundo gosta muito. Então, por que a gente faz esse produto? Porque é um café diferente, que a gente aprendeu numa cafeteria da Bélgica, e aí só a gente tem na cidade. É um porquê. Porque é o carro-chefe da nossa cidade, do nosso estabelecimento, porque é o produto que mais traz identidade, porque é a sobremesa favorita do nosso cliente, porque é a sobremesa que sai mais rápido, porque é a sobremesa que mais dá lucro. Tem vários porquês nessa história, tá bom? E quanto custa cada uma dessas coisas. Ok. Olha só, gente, minha experiência, tá? São 20 anos trabalhando em consultoria, já fui chefe de cozinha de várias cozinhas, já gerenciei estabelecimentos, mas são 20 anos vivendo a gastronomia, né? Na verdade, assim. E o que eu observo é que o maior problema não é a falta de tempo. Às vezes, nas equipes, fala assim, a gente não tem tempo de fazer o pré-preparo, mas não tem tempo de limpar. Não é falta de tempo, é falta de organização. Então, gastar tempo pensando nessa organização. Vamos aproveitar essa pandemia e vamos estruturar melhor o estabelecimento para que a gente, quando voltar com tudo, estejamos melhores, né? Do ponto de vista organizacional mesmo, mais maduros organizacionalmente falando, melhores, com novos aprendizados, ok? Inclusive com novas habilidades como líderes mesmo, né? Eu não sabia tanto sobre organização, eu não sabia tanto como fazer a escala do meu time, mas, poxa, depois da pandemia, a gente aprendeu a fazer isso de uma forma muito melhor. O que deixa na sua equipe, no seu pessoal, no seu time, na sua família empresarial, né? Eu gosto de dizer que é como se fosse, imagina o seguinte, não é assim, do ponto de vista oh, meu Deus. Tipo, do ponto de vista organizacional, da forma como a gente trabalha hoje em dia, nossa organização não é assim. Mas instintivamente, como se fosse assim, tá? É como se a gente fosse umas tribos, né? Numa tribo, cada pessoa tem uma função. Então, isso é bem legal quando você estuda o sistema tribal, né? E a gente veio desse sistema. Então, lá atrás, dos nórdicos ou dos indígenas ou dos negros ou dos... não importa, a gente veio de tribos. Então, isso funcionou e nos trouxe até aqui. Então, acho que a gente tem que aprender com isso. O que cada pessoa na tribo, ela tem uma função. Quando uma criança nasce, essa criança não é responsabilidade só do pai e da mãe, ela é responsabilidade da tribo inteira. Ela passa, tem coisas que ela aprende com cada pessoa da tribo, ou cada pessoa da tribo tem alguma responsabilidade na existência dessa criança, seja fazer o alimento que essa criança vai comer, alguma coisa tem a ver, tá tudo interligado. Então, eu acho muito importante a gente entender nosso time como se fosse uma tribo, onde cada pessoa tem a sua função. E, lógico, sempre vão haver no meio disso líderes, mas eu também gosto do conceito de liderança coparticipativa. Significa o quê? A liderança é como se fosse um bastão. Então, eu sou líder, eu sou chefe de cozinha, mas eu trabalho num centro gastronômico onde tem um padeiro. Então, quando a gente tem quando é o momento de se falar sobre a padaria, eu passo esse bastão, que também tem um gerente de produção, onde eu passo esse bastão. A liderança não precisa ser necessariamente de uma pessoa só.
Eu gosto muito desse conceito, porque a gente cria dentro de cada pessoa da equipe a responsabilidade por liderar, sabe? Por ter consciência daquilo que está acontecendo em cada setor. E como é que eu crio isso nas pessoas? Entendendo o que deixa cada pessoa animada. As pessoas vão fazer na vida aquilo que deixa, vão fazer melhor, vão fazer com entusiasmo, aquilo que as deixa animadas, né? Então, assim, eu consigo fazer melhor aquilo que me anima, que me dá felicidade, que faz sentido para mim. Aquilo que de alguma forma vai transformar a minha vida ou vai melhorar a minha vida. É isso. Eu procuro a sua empresa para me alimentar porque ela vai melhorar a minha vida, vai melhorar a minha tarde tomar um café, vai melhorar a minha vida comer a sua comida no sábado. As pessoas nos buscam porque nós resolvemos um problema ou melhoramos a vida delas em algum aspecto. Então, a pergunta é: o que vai transformar a vida de cada funcionário ou fazer com que a vida dele seja melhor? O que vai deixar esse funcionário feliz? O que vai fazer com que esse funcionário faça as suas funções corretamente? Ele só vai fazer as funções corretamente, o que vai fazer ele fazer as coisas corretamente não é treinar ele uma vez por semana em prevenção de Covid-19. Ele precisa ser treinado, por favor, ele precisa ser treinado. Mas o que vai fazer com que ele implemente o seu treinamento é isso aqui. Se você conseguir fazer com que ele enxergue o que o deixa animado, o que vai transformar a vida dele e linkar isso com a existência dele na sua empresa. Alguém aqui já está cansado de treinar e parece que está treinando uma parede branca? Alguém aqui já passou por isso? Treina, treina, treina e não tem resultado? Por favor, escrevam no chat. Treina, treina, né, Ivana? E parece que não está acontecendo nada, parece que está treinando uma parede branca. Exatamente. Mas alguém tem esse problema de não ter os resultados desejados no treinamento, treina as pessoas, mas parece que não. E aí a gente sai do treinamento com a sensação de que a gente não sabe mais treinar. Isso aconteceu muito comigo e é por isso que eu quero dividir isso com vocês, porque assim, eu treino há muito tempo. Na verdade, eu comecei a minha carreira, também acho, Flávia, parece que a gente treina em vão. Eu comecei a minha carreira treinando no Senac. Eu era uma menina, eu tinha 21 anos de idade, mais ou menos. E aí, uma outra hora eu conto essa história para vocês, mas de forma resumida, era uma turma que o Senac fazia, era um projeto social do Sistema S, que eu sou apaixonada pelo Sistema S. E aí, a gente tinha muito resultado nesses alunos, sabe? E tem que ficar fiscalizando, senão não faz. Daí, assim, o trabalho deles também, não, o salário não é algo animador, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? E aí, era um projeto social. O que acontecia? A gente pegava essas pessoas e essas pessoas estavam em situação normalmente de miséria mesmo. Então, a gente pegava essas pessoas, dava roupa, dava o valor da passagem, dava um pequeno salário e essas pessoas eram, na verdade a gente chamava de bolsa, e essas pessoas ficavam como auxiliares de cozinha num órgão militar, trabalhando durante 3 meses. E aprendiam muito, então elas aprendiam desde como fazer comida para 800 homens, 1000 homens, a fazer comida para o alto cargo lá desse órgão militar. Então era bem interessante, transformava a vida das pessoas e tal. Por que a gente tinha tanto resultado bacana? Porque a gente mexia com o que deixava essas pessoas animadas, né? Porque elas estavam com fome, porque elas não tinham roupa direito, porque a gente dava uma profissão. Então era muito legal, assim, saía do nada e ia crescendo, sabe? Era muito entusiasmante. E assim, eu tinha 21 anos, eu achava que toda a minha vida de treinamento ia ser desse jeito, que eu sempre ia pegar esse tipo de turma. Pois bem, quando eu comecei a pegar turmas que já tinham esse básico e utilizar o mesmo jeito de treinamento, eu comecei a ter a sensação de que eu estava treinando uma parede.
que eu estava treinando em vão. Eu até tinha um resultado ali durante uma semana, 2 semanas, mas não passava disso. Ficava naquela história, treina de novo. E aí vinha uma coisa que era assim, dá advertência, dá suspensão, manda embora por justa causa. Beleza, fazia isso. Trocava João por Pedro, Pedro era igual João. Então a chave não era essa. Senão a gente ia gastar o infinito do tempo, que até o funcionário tá sabendo fazer as coisas do restaurante e tal, demora um tempão, demanda uma energia danada. É aquilo que eu conversei de você amanhecer com uma quantidade determinada de energia, e você estava sempre treinando novato, e aí fazia treinamento de BPF, fazia treinamento de atendimento, fazia treinamento de combate ao desperdício, daqui a pouco, pá, não fazia. O funcionário simplesmente não dava retorno e continuava. Cara, não é essa a solução, não é essa a solução. E aí eu comecei a estudar sobre, para mim mesmo, sobre desenvolvimento pessoal, e eu cheguei nisso que eu estou compartilhando com vocês. Que não é uma fórmula mágica, que não é a solução de todos os problemas, mas que tem me feito coisas como... Olha só que interessante, sempre dei treinamento de atendimento ao cliente, sempre ensinei venda sugestiva, sempre ensinei diferença entre atendimento e tratamento, sempre ensinei venda, sempre ensinei meta de venda, mesmo em estabelecimentos comerciais, o básico eu sempre fiz. Aí o que eu fiz de diferente? Peguei o básico e utilizei o que eu vou utilizar com vocês daqui a pouco, fiz a dinâmica do que eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Eu tinha um cliente, tenho vários casos assim, tinha um cliente que vendia por mês, por semana, quer dizer, em média, 8 sobremesas, era uma hamburgueria. 8 sobremesas por colaborador, por vendedor, né? Por garçom. A gente fez isso que a gente vai fazer agora, a gente pulou para 23 sobremesas por garçom, de uma semana para outra. Então aí eu falei, putz, isso dá certo. Fiquei animadíssima. Eu falei, meu Deus, isso dá certo. Aí, beleza. O tempo passou. Cheguei no outro cliente que a gente vendia por mês 63 sobremesas, no geral da loja. Um fast food, gente, forte deles, um hambúrguer, o suco, o creme, é muito forte. E aí a sobremesa é uma coisa que sempre ficou desde a fundação por baixo do tapete ali. Era uma coisa que tinha, mas nunca teve um protagonismo. A gente saiu de 63 e foi para 243. Eu falei, gente, isso dá certo. Então, assim, o que eu estou vendendo para vocês, o que eu estou falando com vocês, estou nem vendendo, né, que esse curso é de graça. O que eu estou falando com vocês é de um jeito de fazer a mesma coisa de um jeito diferente, para que vocês tenham um resultado melhor. E assim, eu já testei e eu tenho certeza que dá certo, tá? Não é uma coisa teórica, a gente já testa isso há anos, dá muito certo, a gente consegue resultado legal. Mas para isso acontecer, a gestão precisa ser transparente, a gente precisa ter uma gestão humanizada. O que é uma gestão humanizada? Uma gestão onde o dono chega no funcionário e fala bom dia, boa tarde, boa noite, conversa, enxerga o funcionário como uma pessoa, como um ser humano, e eu falo isso porque vários estabelecimentos de alimentação, o proprietário não fala nem bom dia nem boa tarde com o funcionário, não almoça com os funcionários comem uma comida horrorosa e ele come a comida do restaurante. Então, eu estou falando de uma gestão humanizada onde a comida dos funcionários não é horrorosa porque eu também como. O café da manhã dos funcionários não é horroroso porque eu tomo café da manhã com eles. Eu estou falando desse tipo de gestão, tá? Onde pessoas trabalham com pessoas. A gente não tem uma gestão de resquício de escravidão. E a gente sabe que a gente tem muito ainda nos estabelecimentos isso. É bem essa tirinha da Mafalda, né? E você, o que toma para ficar melhor? Eu tomo distância sobre pessoas tóxicas e sobre empresas tóxicas. Se a empresa for tóxica, isso que eu vou te ensinar não vai fazer o menor efeito. Não vai funcionar, porque o problema é o empreendedor, às vezes. Tá? Infelizmente, assim, eu falo isso para... Eu sou muito sincera e às vezes eu falo isso para os empreendedores, eu faço o diagnóstico na empresa e vou fazer e tal. E aí, Luciana, qual é o problema? Não, o problema é você mesmo. Porque, assim, a equipe odeia você, porque você não tem uma gestão transparente, eles batem meta, eles sabem que batem meta e você fala que não bateu. Eu falo, porque é assim, né? Eu gosto da verdade e as pessoas contratam a gente para falar a verdade.
Então, se a empresa é tóxica, se o empreendedor é pernóstico, se o empreendedor não joga claro, se o empreendedor só enxerga o lado dele, esse treinamento não vai funcionar. Agora, se for uma empresa humana, a gente vai conseguir fazer, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Às vezes eu fico. Isso eu odeio nesse negócio de fazer treinamento online, porque eu não vejo a cara de ninguém, não escuto a voz de ninguém, fico falando, falando, falando. E eu gosto muito de interação, mas eu estou me adaptando. Vamos lá. Isso acontece na sua empresa? Por quais motivos, né? Então, assim, obrigada, meus amores, tá bom. O que acontece? Por que às vezes o funcionário só quer ir embora? Quer ver uma coisa que eu acho interessante? A gente contrata funcionário por competência e manda embora por comportamento, não é assim? Normalmente é assim. A gente contrata pelo currículo, vê os cursos e tal, você sabe fazer tal função, sabe picar tomate bem, papapá, beleza, contratou e manda embora por comportamento. Legal, concordo. Mas muitas vezes o funcionário entra na nossa empresa pela função também, porque ele vai ser saladeiro, porque ele vai ser chapeiro, mas ele vai embora pelo nosso comportamento. E a gente perde uma excelente oportunidade de saber isso, porque a gente não aplica questionário demissional. O que é o questionário demissional? O cara foi embora, ele vai receber os direitos dele, tá tudo certo. Depois que ele foi embora, depois que ele recebeu os direitos, pergunta para ele por que ele foi embora, por que ele pediu demissão. Eu já treinei gente que virou para mim e falou assim: só quero ir embora desse lugar, só quero ir embora daqui, isso aqui é um inferno. E aí? Aí você vai treinar essa equipe? Você vai trazer venda para essa equipe? Você vai trazer um aumento de 100%, 200%, 300% para essa equipe? Você tem um relatório de BPF com 15% de adequação. Você vai conseguir fazer um relatório de BPF com 75% de adequação nessa equipe? Entendeu? Na minha experiência, você não vai. Por quê? Porque o lugar é um inferno. Então, as pessoas vão fazer igualzinho a Mafalda, elas vão tomar distância. E aí, o seu treinamento, ele vai ser em vão. Então, é preciso que a gente consiga enxergar, ó, gente, uma boca, dois ouvidos, dois olhos, para a gente conseguir ouvir e ver as coisas que estão acontecendo por ali, muito mais do que a gente treina, muito mais do que a gente fala, tá? Existe uma política de feedback justa? O que é uma política justa de feedback? Aquele feedback poderia ser filmado e gravado, que não está ofendendo o funcionário em nada? Esse é o termômetro. Às vezes os gerentes viram para mim e falam assim: não sei dar treinamento, não sei dar feedback para funcionário, porque primeiro você é feedback, você não fala só o que está ruim, você fala principalmente o que está bom, né? Segundo, que você fala o que precisa ser melhorado, claro, mas você fala de um jeito que se o funcionário estiver gravando ou filmando, não vai dar processo. Esse é um bom termômetro. Falar as coisas sem ofender as pessoas, ok? A pesquisa de clima organizacional, vez por outra, Luciana, minha empresa é pequenininha, não tem dinheiro para fazer pesquisa de clima organizacional. Faz um questionário, coloca para a equipe responder um questionário, coloca uma urna para eles devolverem um questionário anônimo. Depois você mesmo tabula. Não precisa pagar uma empresa para isso, não. Às vezes a empresa é muito pequenininha mesmo, tem 5, 6 funcionários, vai fazer uma pesquisa de clima organizacional, fica caro e tal. Beleza, não tem problema, a gente se vira com o que a gente tem. Ok? E aí eu brinco muito, né? Tudo tem energia. Tudo tem energia. É como se fosse um vapor que fica, uma nuvem, né, que fica na empresa. Então, tem empresas que têm nuvens tóxicas, vapores tóxicos. E a gente precisa abrir uma janela para sair toda aquela atmosfera péssima que está ali dentro e enxergar se quem está fazendo aquela atmosfera péssima não é o próprio dono da empresa ou se não é um gerente da empresa, por exemplo, tá? A liderança mesmo. Às vezes é um funcionário, uma laranja que está estragada, mas às vezes a laranja está lá em cima, o pé de laranja está estragado, tá? Então tem que avaliar isso direitinho. E se foi isso, Lu, desenvolvimento pessoal. Aí a gente vai trabalhar as 7 saúdes. Vamos lá. Quem não está com papel e caneta, por favor, pegue, porque a gente vai utilizar agorinha. Ai, abre, meu filho.
Esse computador tá com tanto vídeo, gente, que ele tá travando, mas ele vai funcionar, tá? Eu vou mandar aqui no chat para vocês. Consegui. Apareceu uma telinha nova aí? Dá um okzinho para mim no chat aqui, só para eu ter certeza. Quantas aulas serão esse curso? 3 aulas, tá bom? Sempre às 19 horas. Aí, olha só, gente. Às vezes vocês estão vendo no celular, vai ficar petitinho, mas não preocupa não que vocês vão receber isso, tá bom? A gente tem a saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde social, saúde intelectual, saúde profissional e saúde financeira. Então, o que você vai fazer com o seu time lá? Você vai explicar para ele qual é essa saúde. Então, eu vou te explicar agora, porque você vai fazer isso com você, para depois você poder fazer com ele, tá bom? Saúde física, diz respeito à sua atividade física, à sua alimentação, seu repouso adequado, diz respeito ao alcoolismo, tabagismo, comportamento preventivo, né? E cuidados médicos. A saúde emocional diz respeito ao reconhecimento das emoções intrapessoal e interpessoal, autoconfiança, autoestima, o quanto você se sente confiante com você mesmo, o quanto você gosta de você mesmo, o quanto você é resiliente, ou seja, tem as adversidades e depois você consegue ficar bem novamente, quanto você é receptivo a emoções novas, como é a sua receptividade emocional, o quão facilmente ou dificilmente você tem esgotamento emocional, ou como você se sente agora, né? Que às vezes no momento do curso a pessoa está com esgotamento emocional. Saúde espiritual. Diz respeito à sua missão de vida, aos seus valores, às suas crenças, à sua autoconsciência. Ah, eu estou fazendo aquilo que eu acho que eu vim fazer nesse mundo. A sua satisfação com a vida. Às vezes a pessoa, gente, ela não tem nenhuma religião, ela não acredita em nada, mas ela está satisfeita com a vida que ela tem. Então, isso entra em saúde espiritual. Sentido de presente, sentido de futuro, como essa pessoa se sente agora e quais as expectativas que ela tem para o futuro, espiritualmente falando, né? Ai, eu acho que vai ser bacana, eu me sinto bem, eu me sinto com ânimo do ponto de vista espiritual nesse sentido. Saúde social. Como é que é o ambiente que essa pessoa mora? Moradia, família, como são os relacionamentos, as relações sociais, a atividade sexual, lazer, transporte, comunidade, ação social, se ela de alguma forma devolve para o mundo aquilo que ela recebe, às vezes ela faz alguma coisa na igreja, às vezes ela faz alguma obra social, né? Como é isso? Saúde intelectual. Como vai o conhecimento, as habilidades, as capacidades cognitivas, a absorção da informação, se ela tem facilidade, se ela tem dificuldade, se ela tiver dificuldade, se ela consegue tratar isso. Como é que é o comportamento criativo dessa pessoa? Como é que é a concentração dessa pessoa? A comunicação, ela se comunica bem? Ela tem dificuldade de se comunicar com as outras pessoas? Como funciona a memória? Se não funciona bem, consegue tratar? Saúde profissional. O quanto essa pessoa tem orgulho profissional, o quanto ela gosta daquilo que ela faz, o quanto ela bate no peito e diz, eu sou garçom, eu sou auxiliar de serviços gerais, como é que é o orgulho profissional dessa pessoa? Satisfação profissional, o quanto ela se sente satisfeita nesse momento com relação à profissão dela, às vezes ela quer mudar de profissão, clima organizacional, como é que é trabalhar nessa empresa, sabe? Como é que é seu desempenho profissional? O que você consegue mostrar, o que você desempenha profissionalmente? O que você consegue mostrar quem você é, né? As suas habilidades? Você consegue dar seu show nessa empresa? Existe reconhecimento por isso? Como é que você vê a sua carreira?
dentro dessa visão da sua carreira, essa empresa está em qual momento? Ela está como uma passagem? Ou você quer que a sua carreira seja aqui? Como é que isso funciona? Você vê carreira na sua profissão atual? Ou você vê essa profissão atual como uma forma de fazer um curso para poder fazer uma carreira depois? E o ambiente organizacional, qual nota você dá? As coisas são claras? 5W2H, tá? Todo mundo sabe o que tem que fazer? Saúde financeira. Que nota você dá para as suas necessidades financeiras, a sua satisfação financeira? E outra coisa, a gente pensa muito assim, nossa, os meninos ganham muito mal, o salário deles é muito ruim, mas muitas vezes a saúde financeira a pessoa dá nota 8, nota 7, porque as pessoas também vivem de acordo com aquilo que elas conseguem, e às vezes a pessoa tem uma casa organizada, onde os filhos também trabalham, o esposo também trabalha, então, não é uma vida de regalias, mas é uma vida organizada financeiramente. Eu vejo isso constantemente nos treinamentos, tá? Agora menos, né, gente? Porque a gente está num período que tem muita gente sendo mandada embora, mas enfim. A importância financeira. Qual a importância que você dá? O quanto a sua vida financeira incomoda você ou faz bem a você? Planejamento financeiro, você já fez alguma vez? Você tem reservas financeiras, metas financeiras, o gerenciamento de dívidas, tá? E aí lembrando que existem pessoas que dão treinamento nas organizações sobre planejamento financeiro, gerenciamento de dívidas, tá? Tem gente que dá curso disso. Eu até conheço uma moça que dá curso disso em Brasília e aí eu posso passar o telefone para vocês. Ela cuida disso no TJ, é bem legal. Eles têm um programa disso e é gratuito, tá? Bom, então o que você vai fazer? Você vai dar uma nota para a sua saúde física, sua saúde emocional, espiritual, uma nota de 0 a 10. Aí, depois de você dar essa nota de 0 a 10, que a gente não vai fazer tudo isso agora, né? Você vai traçar metas para melhorar isso de curto, de médio e de longo prazo. Curto prazo, que eu vou fazer agora e vou ter resultado disso daqui no máximo 2 meses. Médio prazo, aquilo que eu vou ter resultado daqui 2 anos. Longo prazo, aquilo que eu vou ter resultado daqui 5 anos. A gente não trabalha com longo muito longo, tá bom? Então, curto, médio e longo prazo. E aí, qual é o seu trabalho? Entender como, na vida do seu funcionário, o trabalho atual dele linka com isso. O que trabalhar na sua empresa vai melhorar a minha saúde financeira? Em que trabalhar na sua empresa vai melhorar a minha saúde profissional? Em que trabalhar aqui vai melhorar a minha saúde emocional? Às vezes a pergunta é ao contrário. Se você sair daqui, isso melhora? E às vezes no treinamento eles falam, vai melhorar. Se eu sair daqui, vai melhorar. Então, o que você está fazendo aqui? Humanamente falando. Porque eu quero que você fique melhor. Se saindo daqui vai ficar melhor, por que você está aqui? Na maioria das vezes, se sair vai ficar pior. E aí eu estou entregando o porquê. E assim, em cada 10 treinamentos que eu faço, 10 treinamentos, as pessoas nunca pararam para pensar nisso. Elas nunca entenderam o porquê delas irem trabalhar. Elas só fazem no automático. Só fazem, só fazem, fazem, fazem. E quando eu digo para elas o porquê, aí eu digo assim, você ganha por comissão, ganha por meta? Você tem algum tipo de premiação? Tem. E isso pode melhorar a sua saúde financeira? Pode. Por que você não está correndo atrás da meta? Quando eu falo isso para um garçom, ele corre para vender sobremesa, café, prato do dia, prato do chefe, porque ele entende por quê. É muito melhor do que quando eu viro para ele e falo assim, olha, tem que vender, tem que bater meta. Tem que bater meta, porque agora a empresa trabalha com meta de venda de 1.500 por dia. Quem não bater meta vai ser mandado embora. Tem muita gente lá fora querendo esse emprego. Oi, isso motiva quem? Bata a meta. Consiga R$ 300 a mais de saúde financeira, porque vai ser a prestação da sua moto que você descobriu ali em cima que você quer. Porque vai ser a forma de você melhorar a sua saúde intelectual, porque com R$ 300 a mais você consegue fazer um curso. Então, ele vai descobrir o que é importante para ele, não é você. A gente nem olha esse papel dos alunos. Isso aqui é deles. O que a gente ensina é como trabalhar com isso.
tá? O que a gente diz é o seguinte, olha, a sua saúde, por exemplo, eu dou exemplos do que eu já percebo normalmente. Tem gente que tem a saúde física muito ruim, gente. E aí, por exemplo, a minha questão de comportamento preventivo, não estou conseguindo fazer uma atividade física e tal. Vocês sabiam que no Sesc a natação custa R$ 30 e que a loja tem convênio com o Sesc? Ah, mas não sobra R$ 30. Beleza, mas R$ 30 são quantos cafés a mais a gente tem que vender para dar R$ 30 de comissão? Aí eu faço conta mesmo com eles, né? Quantas sobremesas a mais a gente tem que vender para dar comissão? Porque às vezes você está dando esse treinamento para a equipe da cozinha, não é a equipe da cozinha que vende a sobremesa, é a equipe do garçom, de atendimento. Mas a equipe da cozinha prepara essa sobremesa. E às vezes tem uma coisa da equipe da cozinha achar ruim quando o garçom está vendendo, porque eles não enxergam que eles vão ganhar mais com isso. Olha, se os meninos lá fora venderem por mês mais tantos sorvetes, vai dar os R$ 30 que vai pagar a sua academia no Sesc. Esse link é que você tem que fazer. Vamos imaginar que você tem um funcionário que tem um problema danado com... a maioria vai ter saúde financeira como um problema, tá? Eu tenho saúde financeira como um problema, eu preciso ganhar R$ 5.000. E aqui na loja, o máximo que eu vou ganhar, o cargo máximo da loja, que é o de gerente, ganha 2.600, Luciana. Então, assim, minha carreira não é aqui, meu futuro profissional não é aqui. Ok, concorda comigo que isso é inegável? O futuro profissional dessa pessoa não é ali, ela quer ganhar esse valor, mas não vai ser ali. Tá, como é que você vai fazer para você ganhar 5.000? Que profissão que você acha hoje que te pagaria 5.000? Ah, eu queria ser enfermeiro. Legal. Você já está fazendo a faculdade de enfermagem? Não. Por quê? Porque é cara. Tá. Quanto você precisa para poder fazer a faculdade de enfermagem? Ah, eu preciso ganhar mais R$ 700 porque a faculdade é R$ 700. Vamos fazer as contas aqui? Como é que você faz para ganhar R$ 700 a mais aqui na empresa? O que você precisa fazer? Você precisa Você precisa vender isso, você precisa assumir tal cargo, você é atendente. Olha só, você é atendente, mas se você virar subgerente, você já vai ganhar 1.700. Só que para você virar subgerente, eu preciso que você aprenda isso, isso e isso. Se eu te der o curso, você aprende? Ah, aprendo. Legal. Então, quando você aprender, a próxima vaga de subgerente é sua. E aí você cumpre a sua palavra, porque você tem uma gestão transparente. E você tem uma pessoa ganhando R$ 1.700, pulando igual pipoca dentro do restaurante, motivadíssima. E aí eu já escutei, por Deus do céu, eu já escutei da boca de empreendedora assim, mas eu não vou treinar funcionário porque um dia vai embora. Gente, a escravidão já acabou. O funcionário não vai ficar a vida inteira com você. Não vai. Você vai treinar, ele vai embora. Você vai treinar, ele vai embora. A vida é assim. Tudo bem, não tem problema não. Vem outro, você treina. Você vai ter que treinar para sempre. Treinamento é uma coisa que você não vai treinar. Quem treina funcionário uma vez por ano tá errado. Tem que treinar sempre, em treinamentos diferentes, em coisas diferentes. A gente tem um treinamento só para gerente, a gente tem um treinamento só para atendimento. Esse treinamento aqui é de integração da equipe, é o básico, é o primeiro treinamentão, né, que você tem que fazer com a sua equipe. Para eles saberem o que eles estão fazendo ali. Porque muitas vezes os meninos falam assim, eu falo assim, gente, por que vocês vêm trabalhar? Eu começo o treinamento assim, o que vocês vêm trabalhar? A gente vai trabalhar para pagar as contas. Entendi. E daqui 5 anos? Você vai estar trabalhando também para poder pagar as contas? Por isso que vocês não têm assim, quando vocês estão dentro do ônibus, vocês não têm assim, uma vontade imensa de sumir? Tipo de vir um meteoro e pá, acabar com tudo? Porque a vida é só pegar ônibus e pagar a conta? Ah, tem, Luciana. Eu falei, então vamos resolver isso? E é esse aqui, é a chave. Sabe? É esse entendimento. E uma coisa muito importante, quando a gente fala de saúde profissional, de orgulho profissional, a gente vai estar muito vinculado à proposta de valor da empresa. Por exemplo, a Casa Rara é uma empresa de assessoria e treinamento em gastronomia. A gente atende exclusivamente o setor de gastronomia. Tá bom. Como é que por que eu tenho orgulho do que eu faço? Eu fundei a empresa, tenho uma sócia, que é a Amine, e tenho meu esposo, que trabalha também com a gente, que administra. Por que eu tenho orgulho da empresa? Por que as pessoas que trabalham comigo têm orgulho da empresa? Porque o Casa Rara não dá treinamento, ele transforma vidas. Porque quando a gente vai fazer a supervisão no restaurante, a gente leva comida saudável à vida das pessoas. Eu previno,
a doença na vida das pessoas, eu levo saúde. Quando eu dou um treinamento de manipulação segura, eu estou fazendo com que uma pessoa que eu nem conheço coma uma comida saudável. Então, eu transformo a vida dessa pessoa. E é por isso que eu faço o que eu faço todos os dias. E é por isso que a gente passa por dificuldades, mas continua fazendo. Isso dá orgulho profissional. Você precisa dizer para o seu auxiliar de serviços gerais por que o serviço dele é importante. Para o padeiro, para o confeiteiro, para o atendente. Por que seu serviço é importante? Isso dá orgulho profissional, isso dá satisfação profissional. Quando eu sirvo um sanduíche para uma família, eu não estou levando um hambúrguer para uma família. Eu estou levando felicidade, estou levando confraternização, estou levando um momento de alegria. Eu estou sendo parte do veículo disso para a vida dessas pessoas. Eu sou agente transformador de alegria na vida dessa família nessa noite. É uma forma dessa pessoa ver o trabalho dela completamente diferente de, olha, você carrega a bandeja. Não, você não carrega a bandeja. Você leva felicidade em forma de hambúrguer, em forma de sushi, em forma de milkshake. É isso que o nosso dever no treinamento, nosso papel como treinadores tem muito a ver com isso, tá? Só um instantinho, por favor. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Eu queria que vocês abrissem o microfone. Agora é o nosso momento de tirar dúvida, de conversar, de vocês. Vou até